O Homem Invisível, dirigido por Leigh Whannell, remake aí do clássico de 1933 e também uma releitura do livro também clássico de H.G. Wells, de 1897, e protagonizado pela excelente Elizabeth Moss de Handmaid's Tale. A releitura traz uma livre atualização para os novos tempos do trabalho do mestre H.G. Wells. Na premissa, partimos de uma mulher fugindo de um relacionamento abusivo e depois sendo perseguida pelo ex-namorado que, de alguma forma, conseguiu ficar invisível. A atualização ela fica por conta dos assuntos relacionados ao caos dos relacionamentos tóxicos e das prováveis paranoias que fazem tanto a protagonista não ter total certeza no que está vivendo, no que está vendo, entre aspas, bem como também ela não é totalmente aceita por quem está ao seu redor. A Elizabeth Moss entrega duas personas ao longo do filme, uma mulher forte e decidida e também uma mulher submissa por conta dos seus traumas aí de passado recente. Ela consegue protagonizar ótimas situações para se certificar do que está passando, o que garante ao filme um preenchimento perfeitinho do roteiro e excelente equilíbrio narrativo. A história não é simples, várias camadas de um mesmo assunto são exploradas e tudo parte da força dessa protagonista em segurar tantos fios, tantas pontas propostas ali pela história base. A direção do Leigh Whannell, acho que é assim a pronúncia do nome dele, que fez o excelente Upgrade em 2018 e fez também o Sobrenatural, que esse é mediano, 2015. Ele, nesse filme aqui, manda muito bem. Os planos abertos são permeados de vazios nos terços principais da tela. Os terços são os lados aqui e os encontros aqui, quando você tem aquelas grades aqui. Então, os planos são permeados de vazios nos terços principais da tela, direita ou esquerda, principalmente quando a Cecília, a protagonista, está em cena. Vários planos também são montados de fora de um cômodo, através de portas, através de janelas, sempre sugerindo um olhar subjetivo de um terceiro elemento, de uma terceira pessoa ou de outros olhos que não estejam ali em cena. Os vazios e esses planos subjetivos, bem distantes, servem justamente para manter uma tensão constante, mesmo quando o assunto não é a perseguição do tal homem invisível. Outra técnica muito bem utilizada é quando a câmera assume a visão da protagonista. Ela olha para frente, está tudo normal, daí ela olha para baixo ou então para o lado e quando sobe a visão, há a sensação de que algo mudou no cenário, muito sutil. Ela não fala, ninguém fala, só que a gente simplesmente sente e percebe que ela também sentiu, de alguma forma pela respiração, de alguma forma por ela ter parado um passo, alguma coisa assim. Mas a gente se duvida, será que mudou algo nesse cenário mesmo? Isso é muito legal. Muito interessante perceber que o filme quer passar o tempo todo uma sensação de aperto e consegue fugir da obviedade de colocar os personagens em apenas lugares apertados, Geralmente o filme quer fazer isso, então ele comprime os personagens e faz planos fechados. Aqui não é isso. O principal fator que gera esse sufoco é a atuação da Elizabeth Moss. Ela parece o tempo todo estar sutilmente comprimindo o seu corpo, retraindo o seu corpo e também as suas expressões faciais. Ela, vez ou outra, está olhando assim, como se estivesse comprimida. Mesmo em um plano geral, assim, um plano super aberto, quando ela sai de casa para fazer uma simples ação, há uma sensação de que algo está errado, de que ela está sufocada, de que ela está retraída, apertada. O contraste aparece muito bem no momento certo, deixando mais claro que houve um trabalho muito grande na postura da personagem no começo do filme, principalmente no começo até o começo do segundo ato. E aí a gente vê que as escolhas físicas da personagem, da atriz, melhor dizendo, funcionaram para dar esse sentimento de claustrofobia. Há uma habilidade também muito grande do roteiro em trabalhar alguns clichês, isso é legal. Ao longo do primeiro ato e começo do segundo são mostradas várias armas de Chekhov, Aqueles elementos apresentados como quem não quer nada, mas que servirão de solução ao final do filme. Entretanto, esses elementos eles são desconstruídos e o clichê, apesar de usado, ele é usado, percebam do que eu estou falando, ele também é quebrado, sendo bem distribuído ao longo da história como um todo, ou seja, o diretor, o roteirista, eles identificam o clichê, pegam o clichê, trabalham, desconstroem, apresentam logo e daí partem para outra. Isso é muito, muito interessante.
O ponto baixo é quando o filme desiste do suspense e vai para ação. O roteiro e a cinematografia perdem toda a elegância que vinham tendo. É compreensível porque há também uma drástica mudança na atitude da personagem principal, mas olhando o filme como um todo, acaba caindo numa mesmice que não estava sendo proposta pelos atos iniciais. E em se tratando de um filme que consegue fugir o tempo inteiro da obviedade, uma obviedade gerada pela ampla exploração dessa matéria-prima, né, do H.G. Wells, esse contraponto da mudança de gênero enfraquece bastante, principalmente o desfecho do filme. O importante continua aí as alegorias que o filme propõe para tratar o seu tema principal, né? O de debater os males do relacionamento abusivo, e isso faz bem do começo ao fim em todas as situações criadas. Homem Invisível é um belíssimo filme, é um belíssimo suspense, mais interessante ainda por lidar com temas que sempre existiram, mas que estão sendo discutidos hoje com mais afinco. É interessante como uma obra de 1897, eu não estou dizendo 1987, estou dizendo 1897, permite ser recontextualizada, relida, refeita, de forma que ganha até mais força. O cerne do que o H.G. Wells escreveu está ali, mas as atualizações levam a visão macro para um outro canto. A Cecília, né, a protagonista, é fruto de um exagero da ficção científica, mas o quadro apresentado por ela pode estar em diversos locais acontecendo justamente agora, o que fará o filme se conectar, infelizmente, diga-se de passagem, com muita gente que vive em outras medidas o que a protagonista está vivendo ou viveu no filme. O alento do roteiro é ver que a força que ela impõe pode mudar para bom um cenário difícil de ser compreendido por quem está fora da mente e do sentimento de quem está sofrendo, de quem está sendo o protagonista daquele cenário. Então, é um belíssimo filme e um trabalho de atualização incrível. Aprovei e indico.